crenças limitantes de quem se torna líder. É sobre isso que a gente vai conversar. E se você acabou de entrar na liderança ou se você já está, provavelmente você já pensou em algumas dessas crenças e talvez elas estejam travando não só o seu time, mas o seu desenvolvimento e a sua paz de espírito. É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Muito prazer, eu sou a Luciana, ou Lu Diniz. Fico aqui à frente da Wonderflow e aqui a gente fala muito sobre marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, gestão, liderança, negócios e produtividade. Se você não se inscreveu ainda no canal, já peço para você se inscrever se fizer sentido esse vídeo para você. Aproveita e dá uma olhadinha nos vídeos que tem aqui no canal, porque certamente algum vai conseguir te ajudar a entrar aí no seu flow e viver de uma forma mais feliz, mais produtiva. Bom, vamos lá. Tô aqui com a minha colinha e você vai me ver olhando para ela de vez em quando, porque afinal de contas eu preciso de um roteiro básico para a gente conversar. Mas antes de mais nada, eu quero conversar com você sobre uma situação que aconteceu e que eu tô trazendo para você porque talvez seja algo que você já viveu. E vamos lá, como é que aconteceu? Uma vez eu estava conversando com um líder que ele era recém-transformado em líder, vamos dizer assim. E ele estava liderando um time de mais ou menos umas 10 pessoas, tá? E aí ele conversando comigo falou assim: Lu, eu tô precisando trabalhar a minha comunicação melhor porque eu tô percebendo que algumas coisas estão me distanciando do meu time. E aí, eu conversando com ele, falei: tá, mas o que é que tá acontecendo? Ah, outro dia eles saíram para almoçar e não me chamaram. E antes a gente almoçava junto. Pronto. Esse aqui é o contexto básico que eu quero começar a te dar, para daí entrar nesses assuntos todos que certamente você está vivendo. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: antes você fazia parte dessa turma, então você tinha uma tribo, uma turminha, que vocês saíam para almoçar juntos. A partir do momento que houve uma promoção, imagina uma pirâmide. Você acabou de subir nessa pirâmide. Então, é natural que as pessoas, elas não te chamem com tanta frequência para almoçar. E não é porque elas deixaram de ser suas amigas. Não. É porque você subiu um nível na pirâmide. Então, isso é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar, porque isso vai acontecer com uma certa frequência. Mas você precisa quebrar a crença na sua mente de que porque aconteceu isso, as pessoas não gostam mais de você como elas gostavam antes. Isso não é verdade. É só uma forma de as pessoas te mostrarem respeito, entenderem que você subiu nessa hierarquia. Então, se conforte com isso. Entenda que é uma escala. Quanto mais a pessoa vai ficando exclusiva, e exclusiva no sentido de subir na pirâmide, menos as pessoas têm acesso a ela. É como se você for imaginar assim, todo mundo tem acesso ao Papa? Não. As pessoas vão subindo, né? Muita gente vê o Papa ali no Vaticano, por exemplo, na praça lá embaixo, olha para cima, vê o Papa. Tem gente que vê por vídeo, tem gente que ouve, enfim. Eu estou trazendo o Papa aqui, mas não é para te comparar com o Papa, mas é para te mostrar que a exclusividade ela vai naturalmente fazendo com que você distancie a comunicação com as pessoas, tá? Não é necessariamente a comunicação, mas o relacionamento do um a um, tá? Então esse é o primeiro ponto, então tranquiliza o seu coração em relação a isso. O segundo ponto é o seguinte: a pessoa que se torna líder, ela acha que ela tem que dar um feedback de amigão. Ela não pode dar um feedback mais duro, porque as pessoas vão deixar de gostar dela. E isso não é verdade. Quando você sobe para o topo de liderança, para o cargo de liderança, de gestão, as pessoas esperam de você direcionamento. E às vezes o direcionamento ele é um pouco mais direto, às vezes até um pouco mais duro. Mas isso não significa que ele seja uma forma de conversar que agrida. Ela não precisa ser violenta, mas ela precisa direcionar. E se você acha que o seu feedback tem que ser aquele feedback de tapinha nas costas, às vezes não.
Às vezes a pessoa precisa que você pegue ela pelos dois ombros e fale, ó, é pra cá que você tem que virar. Entende? Então, desmistifica isso na sua mente. Porque quando você acalmar seu coração e falar, tá tudo bem, eu dar direcionamento de uma forma firme, você vai ver o quanto as pessoas elas vão se sentir mais seguras. Seu time vai se sentir muito mais seguro. Porque eles sabem que eles podem confiar na direção que você está dando. O outro ponto é o seguinte, o contrário, né? Ah, não, então agora eu tenho que ser duro com todo mundo, senão eu não vou ter respeito. Isso não é verdade. As pessoas, elas gostam de seguir pessoas as quais elas admiram. Então, mostre para as pessoas o caminho, mas você não precisa ter essa dureza de falar assim, não, eu vou ser ríspido, vou falar pouco, vou falar de uma forma mais agressiva. Não. As pessoas só precisam ter a tranquilidade de que você confia nelas e que você vai dar o direcionamento toda vez que elas precisarem. E isso tem que partir de você. Porque se isso não partir de você, as pessoas elas vão ficar perdidas. Então você percebe o quanto você precisa se desenvolver? As coisas talvez não sejam mais como eram antes, porque agora você vai ter que pensar um pouco mais na forma como você vai conduzir, na forma como você vai falar, na forma como você vai se expressar, a sua linguagem verbal, corporal, tudo isso, tá? Mas não, você não precisa ser uma pessoa ríspida, dura, porque isso não vai gerar admiração do teu time por você. Aí, depois a outra é a seguinte, né? Se eu quiser bem feito, eu tenho que fazer eu mesmo. Quantas vezes você já se falou isso? Ah, não, olha, eu mando fazer, mas aí as pessoas não fazem, ou não fazem direito, então deixa que eu mesmo faço. Olha só, toda vez que você está desenvolvendo pessoas, você precisa dar à pessoa o tempo dela de aprender. Porque se ela está te entregando de uma forma, é a forma como ela entende que tem que ser entregue. E se você quer que ela entregue de uma forma diferente, você precisa ensinar para essa pessoa, checar se ela entendeu e, mais do que isso, dar o tempo dela. Então, o tempo dela não é o teu. Sim, você tem que colocar prazo. Sim, você tem que dizer quando você quer que seja entregue a tarefa. Mas você precisa dar o tempo de execução dela, tá? Então, não fique com essa máxima na sua cabeça. Ah, só vai sair bem feito se eu mesmo fizer. Isso não é verdade. O outro ponto, né, que eu quero que você desmistifique aí, essa crença sua, é que liderar é saber tudo. Ah, não, mas agora eu me tornei líder, se eu vou dar o direcionamento para as pessoas, eu preciso entender de tudo. Não, você não precisa entender de tudo. Você precisa sim entender do negócio, mas mais do que tudo, você precisa entender de gente. Você precisa entender de pessoas, como as pessoas se comportam, quais são os sentimentos, as emoções delas, quais são os medos, quais são os desejos, quais são as habilidades que elas não têm que você precisa ajudá-las a desenvolver. E isso não significa saber tudo, mas significa nunca mais parar de estudar sobre pessoas, nunca mais parar de estudar sobre comunicação. Porque a comunicação é a chave de tudo. Entender de pessoas, entender de sentimentos e se comunicar bem com elas, dar o direcionamento, acolher essas pessoas, mostrar a direção, que é o que eu ensino dentro do método Akidá, um acrônimo de acolhimento, clareza, direção e ação. É isso que você tem que fazer. E fazendo isso, você vai ganhar o respeito das pessoas e se sentir uma pessoa mais leve no seu processo de liderança. Aí, o outro ponto é o seguinte, né? Que conflitos devem ser evitados a qualquer custo. Outro dia eu estava conversando com outro gestor e ele falou assim: ai, Lu, olha, eu não gosto de conflito, eu não gosto de pessoas assim brigando. Então, meu papel é sempre assim: ai, deixa pra lá, gente. Não, vamos acalmar, deixa pra lá. Só que de verdade, deixa pra lá não resolve o problema. Então, quando você está diante de um problema, não dá para você falar deixa pra lá. Você tem que entrar na situação e tem que se posicionar. E esse posicionamento, ele naturalmente vai fazer com que algumas pessoas fiquem felizes e outras não. É como se você tivesse acabado de receber, por exemplo, o resultado de uma ação no judiciário. Um lado ganha, um lado perde. Alguém vai ficar feliz, alguém vai ficar triste. E é isso. Então,
O que você pode fazer é trabalhar mais a mediação, aonde você consegue equacionar um pouco de um lado e um pouco de outro. Talvez seja possível. Talvez seja possível você contemplar os desejos de uma pessoa de um lado e outro de outra e achar um meio termo. Às vezes não é. E aí você vai ter que se posicionar, tanto para um quanto para outro. E esse posicionamento com argumentos factíveis, elevando as pessoas a saírem do campo só emocional e irem para o campo racional, aonde elas estão olhando para a solução do problema, vai fazer com que minimize muito aquela sensação que as pessoas ficam de, mas foi favorável a ele, não foi favorável a mim. Não é sobre ser favorável a alguém, é sobre resolver um problema. Então é foco em resolver o problema. É isso que você tem que fazer. E aí, outro ponto, né, que é a questão de você achar que você é a pessoa responsável quando alguma coisa dá errada. Eu sou responsável por tudo. Deu algo errado, eu sou responsável. Não. Cada pessoa tem a sua própria responsabilidade. Então, você tem que mostrar para as pessoas, olha, isso daqui é seu papel, eu espero esse resultado de você, e assim sucessivamente. E também olhar para si e pensar qual que é o seu papel e o que você espera de você e o que a outra pessoa espera de você. Então, liderar pessoas é sobre isso. É sobre entender o papel de cada uma delas e como que cada uma delas pode fazer a sua melhor entrega. Não posso demonstrar fraqueza. Esse é o outro ponto que muita gente que é líder acha. Mas eu não posso mostrar que eu tô fraco, senão meu time cai. Não, isso não é verdade. Você não pode estar se arrastando sempre pelas paredes, é verdade. Mas vai ter hora que vai ser difícil, vai ter hora que vai doer, vai ter hora que vai apertar o coração. E tá tudo bem você mostrar isso para as pessoas às vezes, porque isso é o teu lado humano. Isso é o lado que faz com que as pessoas se conectem com você, que elas olhem e falem assim: puxa vida, não é uma máquina ali, é alguém que realmente tem esse lado de cuidar de gente, olhar para pessoas, tá? Aí, o outro ponto é o ponto de não posso errar. Tem gente que acha que nunca pode errar, né? Só que sim, você pode errar. Sim, tá tudo bem você errar, porque todo mundo erra. Então, você saber que você errou, assumir o seu erro e buscar uma solução melhor, também vai fazer com que o seu time entenda que errar é parte do processo de aprender. Antes de eu chegar na última, deixa eu te falar, já se inscreve aqui no canal se fez sentido para você, tá bom? E eu tenho um programa de aceleração entrando no Flow com módulos voltados para empresas, pensando em quem quer melhorar a liderança, quem quer melhorar vendas, marketing, enfim, quem quer melhorar a comunicação empática do time. Se fizer sentido para você, são todos customizados, então clica aqui embaixo, me chama para a gente conversar, entender qual é o momento da sua empresa e o que você está precisando aí para levar a sua empresa ou o seu time para o próximo nível. E para a gente finalizar, você pode ter aquela crença de pensar assim, eu tenho que trabalhar mais do que todo mundo. Não necessariamente. Eu falo que o trabalho ele tem que ser fluido, você tem que entrar no seu flow, e o flow ele é um acrônimo que também eu criei aqui, que ele está relacionado à felicidade, à liberdade, à organização e o work style, ou seja, o seu estilo de vida, o seu estilo de trabalho. Tá? Então, achar que você precisa trabalhar mais que todo mundo? Talvez não. Talvez se você construir uma maneira essencialista de trabalhar, onde você entende as prioridades, você sabe delegar, você consiga trabalhar ao mesmo tempo que as pessoas ou talvez até menos. Mas isso são escolhas e talvez um papo para um outro vídeo. Se você quiser saber mais ou quiser se aprofundar nesse assunto de work style e de organização de tempo e tudo mais, me deixa saber aqui embaixo. É isso e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.